Fala galera, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui com o Major Amarildo, né? O Major que é dos bombeiros aqui de Cascavel, né? E ele também é coordenador do Cotrans. Vai falar um pouco para a gente hoje desse trabalho, como é que é desenvolvido o trabalho do Cotrans, né, Amarildo? E explicar um pouco para a gente da importância desse trabalho, como que é desenvolvido esse trabalho, para que a população possa entender, né, sobre um pouco mais dessa questão da análise dos acidentes e dos óbitos de trânsito em Cascavel. Então, bem-vindo aqui, é um prazer estar recebendo você aqui, né? Agora a gente tem esses meios de se comunicar com a população, né? Canais do YouTube, Facebook, então vamos lá. Bom, obrigado Fernando, obrigado a todos aí que nos assistem. Então, como o Fernando já falou, um velho amigo, né? Nós somos hoje coordenadores do Comitê de Trânsito de Cascavel. O Comitê de Trânsito de Cascavel, Cotrans, foi criado em 2010, exatamente por causa de situações de acidentes de trânsito. Então, Cascavel, até 2010, 2012, era tido como uma das cidades com o maior número de mortos no trânsito do país, em relação à proporção de habitantes, né, que a cidade possuía. E nesse contexto, então, foi criado um projeto, né, pela Secretaria de Saúde do município para tentar minimizar esses dados. Com isso, foi juntado toda a sociedade civil organizada, né? Todos aqueles que trabalham com trânsito poderiam de alguma forma contribuir para essa redução, né? Polícia Militar, polícias rodoviárias estadual e federal, a própria Secretaria de Saúde, né? Através da Vigilância em Saúde, o Corpo de Bombeiros, a CETRANS, também universidades, enfim, todos os órgãos que de alguma forma poderiam contribuir para a diminuição do número de acidentes no município. Com isso, iniciou-se o trabalho, foi regulamentado, né, foi assinado um decreto do prefeito à época, instituindo o comitê, houve, né, uma eleição, estou coordenador desde então, e desde então nós temos realizado um trabalho, né, a gente trabalha no trânsito em 3 pilares para diminuição de acidente de trânsito. Na educação preventiva, né, educação de trânsito não é somente nas escolas, é também mudar o pensamento, mudar uma cultura do condutor e dos entes que fazem parte do trânsito, a fiscalização, que vai pegar aqueles que não são sensíveis à educação, e por último, mas não menos importante, a engenharia, que é você analisar situações e gargalos que existem e promover a mudança. Lógico que isso está muito afeto ao trabalho da CETRANS, que gerencia toda essa parte, né, de engenharia de trânsito. E fiscalização Também, né? Também. A fiscalização é feita pelos 3, né? Polícia Militar, Polícias Rodoviárias e CETRANS. Bom, nesse contexto... Na verdade, é importante salientar que os resultados obtidos ele vêm desse tripé, né? Exatamente. Se falhar uma perna, cai para um lado e não funciona. Então, educação, fiscalização e engenharia. Nesse contexto, então, cada óbito de Cascavel é analisado. Então, dentro do comitê, existe uma comissão de óbitos, né, onde os órgãos que têm dados de acidentes de trânsito participam e com a sua expertise analisam cada morte que acontece, né. O correto era analisar mortes e acidentes graves, mas a gente acaba não tendo perna para analisar também os acidentes graves, então a gente tem analisado somente os óbitos. E graças a um trabalho principalmente de educação que cresceu bastante em Cascavel, também a fiscalização, né? Lembramos aí que até 2013 era muito pouca a fiscalização de alcoolemia ao volante, ou seja, condutores... Bafômetro, exato. Condutores que dirigiam sob efeito de álcool. Então lá em 2013 foi feita uma audiência pública na Câmara Municipal, onde foi cobrado do promotor e de todos os órgãos presentes, da população que esteve presente na audiência pública. Eu acho até que eu estava presente enquanto representante do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Exatamente. Porque não é só o álcool, também as drogas acabam gerando esse problema. E nesse contexto foi cobrado das autoridades que fosse ampliada essa fiscalização. Com isso começou a fiscalizar. Hoje Cascavel, fora Curitiba, Cascavel é a segunda cidade no Paraná em maior número de prisões por embriaguez ao volante. Olha só, hein? Tanto que foi criada em Cascavel uma vara específica para julgamento de crimes de trânsito. Hoje o promotor Fadel faz parte, né? Tem julgado os casos,
Cascavel, algum tempo atrás, teve que fazer, por conta disso, até um mutirão de julgamento de crime de trânsito, e o maior deles de tanto que tinha. Porque só tem alcoolizado em Cascavel? Não, assim como outras cidades, o pessoal se diverte. O grande problema é dirigir após ter bebido. Sim. Né? E é uma questão cultural também, né, Mário? Vejo eu que é uma mudança que hoje as pessoas já estão mais acostumadas a, por exemplo, ir para sair à noite para um jantar, para um bar, para um restaurante e temos mais opções até. Exatamente. Como o transporte por aplicativo, que antes era só o táxi, né? Então hoje a gente tem uma série de opções que se tornou atrativa, que facilitou também que se saia de casa, né, sem usar o próprio carro, né? Ainda temos que mudar, evoluímos já, né? Como você falou, não tínhamos essas opções, já podemos ter, mas temos trabalhado diuturnamente, né? Semanalmente existe operações promovidas pela polícia e pela CETRANS para fiscalização de alcoolemia ao volante. E sempre que vai, não é raro aí 10, né, meia dúzia de prisões por embriaguez ao volante, o que é muito, né? Nós temos mensalmente um curso promovido em função dessas prisões, né, para conversão de pena. Então é um ajuste feito pelo judiciário e pela promotoria de que haja uma conversão daquela pena. Então, em vez da pessoa ficar preso ou responder no processo, esse processo, desde que haja um acordo que a pessoa assina... Um acordo de não persecução penal. Isso, exatamente, não persecução penal. Ele assume que estava errado, vai prestar serviço comunitário, participar de reuniões no AA e participa de um curso que é ministrado uma vez por mês lá na CETRANS. E nós tivemos um essa semana, e com a presença aí de mais ou menos 35 pessoas, e tem sido a média. Pessoas. E a maioria delas, tem outras situações, mas a maioria delas é por embriaguez ao volante. Mas, fruto de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós temos números favoráveis, não ideais. O ideal é morte zero no trânsito, mas 2012 nós tínhamos índices lá de 136 mortes no trânsito, foi baixando, né? Aí destacamos aí 2015 já baixou para 77, 2016 baixou para 63. Em 3 anos, quase menos da metade. Menos da metade. Para 2018 nós fechamos com 46. 2019 até no primeiro semestre nós estamos fechando aí com aproximadamente 23 óbitos. Manteve a média de 2018. Então. Isso, mas uma tendência de repente de diminuição. Em que pese, é importante destacar, os acidentes ainda houve um pequeno aumento. Isso, né, conforme a gente vê aqui, 2018 nós tivemos 46 óbitos registrados, sendo que acidentes tivemos 2.816, um pouquinho mais do que 2017, certo? E também vítimas atendidas um pouquinho mais. Porém, o número de óbitos continua diminuindo. Continua diminuindo. Talvez isso seria fruto, inclusive, do trabalho de engenharia de tráfego, né? Também. E lógico, a gente tem que comparar isso com esse outro gráfico que mostra o seguinte, em que pese nós tenhamos um aumento... Quem quiser acompanhar, gente, está ali, ó. Isso. Mas depois eu posso disponibilizar também no site para todo mundo esse material, né? Exatamente. Nós temos aumento da frota, aumento da população e diminuição dos óbitos. Então, os acidentes têm uma pequena tendência de aumento, até porque a frota está crescendo, tem mais veículos na rua. As pessoas têm mais veículos e aumentou a nossa população. Isso, né? E nós temos aí vários probleminhas que a gente verifica no trânsito. Muita desatenção, e aí a gente chama atenção para o uso do celular ao volante. Então, qualquer esquina que você parar em Cascavel, fique 5 minutos e olhe quantas pessoas passam falando no celular, ou aquela paradinha no semáforo, ele tira o celular para dar uma checada. Ah, mas é só uma checadinha, você está atrapalhando o trânsito, que o semáforo vai abrir e você não vai ver, vai estar atrapalhando, vai receber uma buzinada porque está atrapalhando o trânsito. Mas o pior de tudo é isso, é o estar falando, é o estar teclando. Então, muitos acidentes que a gente... Deixa eu fazer uma pergunta. E Sim. se for você atender no carro, nós falando do carro? Não tem, não é permitido também, mesmo que seja no Bluetooth. Concorda comigo que tira a atenção? Mas é menos pior. É menos pior. É menos pior, mas não é o ideal. O ideal é não atender, porque enquanto eu estou ali, você tira a atenção
do que você está fazendo, que é olhar e ouvir. Se você falar com alguém dentro do carro, também seria o... Só que é menos, porque normalmente é no Bluetooth, se for no áudio do carro, seria quase igual você está falando com alguém ali dentro. No rádio. Mas quando você está com alguém no lado, a pessoa está vendo que você está numa situação de ela risco. consegue observar também. Ela consegue observar e ela para a fala porque sim, oferece risco exatamente. E a pessoa que está do outro lado não tem essa atenção. Exatamente. Então, o ideal é não usar. Então, o telefone não combina com o condutor. Então, o condutor ele tem que estar com atenção 100% no trânsito. Porque enquanto eu estou fazendo alguma atividade ali, as situações à minha frente elas mudam muito rapidamente. E eu tenho a impressão de que eu consigo ter esse controle, mas eu não tenho. Sim. E é um segundo que basta. Né? Exatamente. Meio segundo que basta. Então, nisso a gente observa, nessa estatística que depois ele pode mostrar, velocidade tem sido um ponto grande aí de acidentes. É lógico que isso temos muitos desses acidentes com óbitos que foram em rodovia. Aí, lógico que a velocidade é um fator preponderante. Ela é 4 vezes pior, né? A gravidade por conta da velocidade. Entendi. Aí falta de atenção. O celular... A gente não tem como afirmar que foi o celular, porque ninguém diz eu estava falando do celular quando eu bati. Sim. Mas a gente, por experiência, por expertise, sabe o que justifica um cidadão passar desatento uma preferencial sinalizada. Sim. Né? Isso acontece. Se bem que nós temos casos em Cascavel que a sinalização está precária, né? Isso. Esses pontos nós temos observado nas análises. Cada análise onde consta essa informação, ela é passada diretamente para os integrantes da CETRANS para que tomem as providências de maneira imediata. Temos alguns casos que foram analisados, foi verificado problema de sinalização, imediatamente foi pedido, né? Tem que vá lá e verifique antes que aconteça. Já ocorreu, não tem como voltar atrás. Mas identifique melhor já naquela situação. E aí temos situação de condutor sem habilitação, que o que vai acontecer é fiscalização, tem que tirar de circulação. Mas é caro, não tem como colocar o carro na frente dos bois. Então, para dirigir, a pessoa tem que estar habilitada. E temos aí a questão do álcool, que aparece ali no meio da tabela, mas ela é subnotificada, porque muitas vezes a pessoa em óbito estava etilizada e não foi feito o exame de sangue para constatar isso. Depois do óbito. Ou ele foi para o hospital porque ele foi vítima e no hospital acabou não sendo feito um exame que identificasse, fazer um trabalho de se aprofundar. Exatamente. Aí em recolher o sangue de quem foi a óbito para identificar se estava autorizado. E também no hospital, dentro do exame de sangue, a pessoa já vai fazer também incluir o exame de alcoolemia. Entendi. Porque esse índice com certeza ele tende a subir. Não é o primeiro, nós temos absoluta certeza, mas estaria bem mais acima do que está aqui nos nossos gráficos. E horários, né? A gente sabe que são os horários de pico. Olha, na quinta-feira no ano passado foi e no período da tarde, né? Ou seja, um trânsito muito maior, né? A gente tem que estudar com calma. Na quinta-feira, durante a tarde, foi o horário de maior número de óbitos. Isso. Olha só, né, gente, que dado interessante isso. Só que é sazonal, né? Pode ser que num ano é na quinta, no outro, né? Você pega lá uma outra situação. Então, é algo assim que a gente tem que analisar. Quinta e sexta aqui, né? Isso. Sexta à noite. Sexta à noite. Daí. À noite. Então, e aí a questão dos horários de pico. O horário de pico deu lá quase 21 horas dos óbitos, né? O horário de pico, onde tem maior número de óbitos, é às 21 horas. Em 2018. Em 2018. Isso também pode variar, não é uma curva. Sim. De forma geral, acidentes a gente sabe que são os horários de pico. 8 horas da manhã, o horário do almoço. Meio-dia e 18 horas. São os horários assim para ocorrência de acidentes. E as pessoas também estão acostumadas a dar por aquele trajeto. Né? Então, às vezes você entra no automático. Né? Exatamente. E tem maior fluxo de veículos, então você tem mais veículos, né? Essa parte que a gente falou da estatística. E o que mais viria a destacar aqui? Nós temos mais ou menos assim, o número de carros que tinha em Cascavel em 2012, o número de carros que tem hoje? Tem numa tabela aqui, está nessa aqui, né? Mas como está em gráfico, fica difícil para visualizar. Mas é isso aqui em termos, olha lá, quase 300 mil de
de população, né? População em vermelho, aí número de veículos, ó, chegando a 200 mil. Aqui mais ou menos, nós tínhamos em 2012 175 mil veículos. Isso. E hoje 220 mil veículos. Isso, por aí. E mesmo assim, caímos de 136 para 46 o número de óbitos ao ano, gente. Então, assim, isso não é ao acaso, isso é fruto, né, de um trabalho, então, de uma análise de cada óbito. Ele vem para um grupo discutir, para ser feita a análise daquele óbito, do porquê que aconteceu, identificar as causas e identificar de que maneira aquilo pode ser melhorado, tanto dentro desse tripé que é a fiscalização, educação e engenharia de trânsito, né? Então, sensacional, né, cara? É importante destacar aqui, eu vou mostrar aqui no... Então esse é o sistema do Corpo de Bombeiros. Hoje nós é disponível inclusive para a população, né? Só que é lógico, a questão de algumas consultas, ela tem um tempo, né? De consulta temporal restrito a um mês, porque senão gera uma demanda muito grande no servidor, mas hoje é possível eu realizar filtros e saber exatamente cada... Esse sistema desenvolvido por vocês aqui em Cascavel. Exatamente. É aquele ano. Que show de bola. Aquela situação que nós te pedimos um apoio lá e você sugeriu algumas situações e a gente conseguiu desenvolver. Então, por exemplo, vou pegar aqui em um mês a situação de acidente de trânsito em Cascavel. Então, aqui a gente consegue saber cada tudo ponto. Referenciado. Tudo já é referenciado. Então, cada ponto, né, eu consigo... Olha lá, pessoal, para quem está acompanhando. E eu consigo ter ali nas camadas um mapa de calor para saber os pontos de maior incidência de acidente de trânsito em Cascavel, certo? Então, região central. Região central, exatamente. E se eu quero cada ponto desse, eu consigo visualizar. Vamos pegar aqui, ó, próximo ali, o maior ponto, região central ali, aí, ponto 17. Aí cada ponto desse eu consigo saber cada local que ocorreu o acidente. E ali, é lógico, um estudo em conjunto. A gente tem um ponto crítico com a presidente Juscelino Kubitschek. Tem um ponto aqui, ó, que é bem que já vários acidentes, ó. Então, numa região. Ah, que bacana. Então, cada ponto desse ele pode ser estudado pela CETRANS, pelos órgãos, para poder identificar o que ocorreu, por que está ocorrendo tanto acidente naquela região. Então, esse ano nós tivemos essa questão dos ônibus também, que pode ter aumentado. Isso, com certeza. Teve vários. Tivemos toda uma mudança de tráfego, né? Não Sim. foi uma mudança pequena, foi uma mudança bem brusca, na verdade, né? Merece um trabalho de educação, de orientação, de fiscalização muito grande para que... Mas temos sim, na região ali, principalmente ali naquela rotatória que pega Tancredo ali, um número de acidentes. As pessoas entram ainda à esquerda, né? Isso, ainda entram bastante. Né? E ali teríamos que a conversão ser feita pela Manuel Ribas, né? Isso. Então, que é onde também ficam aqueles bares, né? Na quinta, sexta e sábado, onde o trânsito fica um pouco difícil ali no período noturno, né? Legal, Amarildo. Então, obrigado por ter passado, demonstrado para a gente aí. Pessoal, eu vou colocar esses slides para download, para quem se interessar em olhar e acompanhar, né? Quem quiser também questionar alguma coisa, pode fazer no vídeo mesmo, que seja posterior, que depois eu questiono o Amarildo aqui também, né? Encaminhar alguma sugestão, saber como funciona, que a sociedade também pode participar. Pode. Né? A gente sempre, os órgãos que é aberto nossa reunião. Nós temos a Câmara de Vereadores, temos a CETRANS, a Polícia Militar, os bombeiros, universidades, as universidades, a Associação de Autoescolas, né? OAB também. OAB que participa também. Bacana. Então são vários órgãos. Então, para a votação tem que estar encaminhado, né? De direito a voto, né? Tem que ser encaminhado por algum grupo, né? Digamos, alguma associação, organização. Entendi. Agora, as reuniões são abertas, elas são realizadas uma vez por mês. E se, por exemplo, assim, em caso de algum bairro específico, é possível a gente levar uma reunião, por exemplo, com os moradores, fazer uma reunião do COTRANS para entender a situação do bairro? E a gente tem alguns casos aqui, e até a CETRANS tem atendido bem, a gente geralmente os ofícios, os requerimentos, né, com relação à sinalização, porque às vezes
é a melhoria da sinalização. Exato. Já evita muitos acidentes, né? Então, e não é um custo absurdo, né? Exato. A prevenção é sempre mais barata. A prevenção é sempre mais barata. Então, mas bacana então, Mário. Obrigado, né? E por estar aqui com a gente. Estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. E, gente, né? A gente vê aqui, ó, olha o número de vidas economizados por ano aqui. Nós estamos falando de alguns anos atrás, isso há 8 anos então atrás, né? A gente chegar a quase 140 óbitos por ano e chegar agora a 46, né? 46 óbitos, quase 1/3 aí dos óbitos, um número muito maior de veículos transitando, aumento de quase 50 mil veículos em Cascavel nesse período, com a redução de 2/3 então, né? Do número de óbitos no trânsito. Parabéns pelo trabalho, João. Até em termos de valores, né? Você falou ali, vida não tem valor, mas se você puder dizer isso, existe um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feito com acidentes ocorridos nas rodovias federais no ano de 2014, que estabeleceu um valor. Então, quanto que custa um acidente em termos não só da vítima, mas trabalhistas, jurídicos, etc. E monetizaram isso em R$90 mil, isso dados de 2015. Por acidente com vítima, com óbito maior. O óbito maior. Então, um acidente com vítima tem um custo de R$90 mil. Se você pegar quantos acidentes foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros no ano, dá mais de 300 milhões. Num ano. Em um ano daria mais de 300 milhões de prejuízo. De prejuízo. É lógico, não é para o município, é para a União, para o Brasil como um todo, mas digamos só em Cascavel teriam. E com óbito tem essa estimativa também? Tem um valor maior ainda. Então, só para a gente ver, então, se temos aí 100 óbitos a menos, né, por ano em Cascavel, fora, é claro que a vida tem um valor inestimável, mas a sociedade como um todo sai ganhando também, né, Mário? Com certeza. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo aí.